Até então o senhor não tinha dirigido jovens, foi na Voi. Foi. E como surgiu? Porque assim, eu fui líder de jovens por um tempo, e assim, e é chamado mesmo. Tem que ter um chamado. Tá muito assim, inteiro, hein, pastor, por ter sido líder de jovens, né? Porque foi pouco tempo. Então foi pouco tempo, justamente porque eu acho que, assim, que é um chamado específico, porque não é fácil, uma tarefa árdua e uma responsabilidade. Com certeza. Deus me deu um privilégio de... Eu não sou líder de jovens hoje, mas eu corro esse Brasil e 90% das minhas agendas é para jovens e adolescentes. E eu sinto que é um peso e uma responsabilidade. Sim. E como foi esse primeiro, não sei se foi um convite, ardeu no coração do senhor, e como que é lidar também com essa juventude, uma responsabilidade como essa? E são vários e vários jovens, né? Sim, eu não tinha trabalhado diretamente quando eu estava lá na igreja do meu avô, que foi, tirando a minha experiência atual, né, com esse ministério, que é a minha igreja hoje, mas eu sempre servi a minha igreja local, né, junto com a minha esposa, mas mesmo quando era solteiro, eu sempre tive o desejo mesmo de poder servir ao Senhor com aquilo que eu entendia que era talento, era dom. E eu já me interessei muito por missões, então fiz os acampamentos que tinha da Junta de Missões Nacionais, fui lá em Sumaré. Mas assim, eu não tinha nenhuma direção de Deus, nenhuma testificação que eu ia cuidar de jovens. Mas naturalmente, quando eu atingi ali, principalmente a idade dos 25 anos, que eu tinha me formado, sou formado em Direito também, me formei aqui pela IT, Legal. 2012. Atualmente acumulo, né? Eu falo que eu sou... tenho o meu disfarce hoje de procurador jurídico da Câmara Municipal de Piratininga, mas a minha vida é toda para o Senhor e o pastoreio, com certeza, ele consome o meu coração boa parte do tempo e às vezes eu me disfarço lá na Câmara. Mas também sou muito grato ali por ter esse trabalho, ter os meus amigos de trabalho, muito especial. Mas, então eu trabalhava, né, ajudava o meu avô, fiz missões lá na igreja. Eu me lembro uma época que eu ajudei o pessoal um projeto batista que chama Cristolândia, não sei se o pastor conhece, mas é um trabalho que eles têm com os usuários de droga lá da Cracolândia. Então eu conheci muita gente, aí queimou mais meu coração a questão do evangelismo, sabe? De estar ali com eles, conhecendo histórias, né? Eu conheci médicos que eram da Cracolândia, eu conheci pós-doutorados, né? Doutorandos que eram da Cracolândia, empresários multimilionários que estavam na Cracolândia. Então, assim, foi um negócio muito impactante para mim, para ver o poder destrutivo das drogas, né? E também foi importante ver o poder restaurador de Jesus, né? Que muitos daqueles homens estavam sendo restaurados. Mas, assim, eu fazia um pouco de tudo, né? A única coisa que eu nunca fiz tão bem, né, como os meus irmãos, meus pais e tios, foi tocar. Nunca fui músico, né? Mas sempre estava envolvido com a igreja. E quando nós chegamos na igreja do meu avô, servia. Já cheguei a pregar uma vez pro culto de jovens, mas naquela época nós não tínhamos muitos jovens na igreja. Acho que eu e minha esposa eram os mais jovens. Então eu dei escola na IBD, na Escola Bíblica Dominical. E quando nós chegamos na igreja Voi, a época a Igreja Batista de Bauru, que foi em 2019, a gente queria servir. E então eu comecei a servir em tudo que precisava. A gente estava no início da igreja, fase de implantação, então tive que ser tesoureiro, tive que ser vice-presidente, tive que ajudar na recepção. Nós implementamos a intercessão, minha esposa serviu no Ministério Kids. E aí, naturalmente, nós começamos a evangelizar, né, ganhar pessoas para Jesus como igreja. E aí eu percebi que desde da nossa juventude, a gente sempre tinha jovens por perto. Né? A gente mesmo já casados, né? Casamos eu com 24 anos, minha esposa com um pouco menos, 23. A gente sempre tinha jovens, 18, às vezes pré-adolescentes, adolescentes entre 16 e 17 anos, por perto da gente, sabe? Gostava de conversar. A gente dava conselho. Eu lembro uma vez que um grupo de jovens, né, lá da PIB de Pirajuís vieram em casa para ficar lá um final de semana. Mas assim, nada ainda estava muito claro. Mas eu percebi que era algo que nos rodeava. Sim. E aí, como, né, uma vez eu ouvi meu pastor dizendo, o pastor Danilo, que os frutos eles vão revelar o seu chamado. Né? Então chegou um momento que ele conversou com a gente, isso foi em 2020, mais ou menos... Eu acho que em maio de 2020, não me recordo o mês, ele falou que tinha sentido uma direção de Deus para nos levantar, eu e minha esposa, como os líderes da nossa juventude. E aí nós colocamos isso em oração,
sentimos paz, né? A gente fomos, assim, nós fomos pegos de surpresa porque não estávamos almejando isso e nem estávamos com foco nisso, apenas queimando por Jesus e querendo cuidar de vidas. E aí quando ele falou isso, eu falei, vamos aceitar esse desafio e vamos ver, né, se o Senhor está nos chamando, e começamos a trabalhar desde então.